No livro de Mateus, capítulo 27, do 26 ao 50. Fala sobre o sofrimento, as fases do sofrimento de Jesus. Será que vamos refletir? Você tem consciência do significado da morte de Cristo para aqueles que se chamam Igreja de Cristo? Se você não tem, vamos parar e vamos analisar o que foi que Jesus passou. A primeira fase do sofrimento de Jesus. Vamos lá, são 10 fases, certo? A primeira fase, os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram em Getsêmani, né? Quando o seu suor se tornou em gotas de sangue, né? Sobre uma grande pressão. A segunda fase do seu sofrimento, preso e abandonado, conduzido perante Caifás ao sinédrio judaico, vendam seus olhos, zombam, cospem e batem na sua cabeça e na sua face. Terceira fase do sofrimento, é açoitado e levado a Jerusalém, interrogado por Pilatos, novamente açoitado e levado para ser crucificado. A quarta fase, açoitamento romano. A vítima era despida, presa em uma coluna ou curvada sobre o tronco. Então, as suas mãos eram atadas e com um instrumento de tortura de curto cabo de madeira, onde tinham várias tiras de couro com pequenos pedaços, tanto de ferro como de ossos. Então, tinha 2 pessoas para aceitar. Um ficava do lado direito, outro ficava do lado esquerdo. Então, os cortes eram profundos, que se viam as veias e as artérias e até alguns dos órgãos internos. Então, a flagelação era uma tortura pavorosa. A quinta fase, o desamarraram e o puseram em meio à tropa romana. Colocaram a capa, um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos. Bateram no rosto e na sua cabeça, e a coroa penetrou profundamente. A sexta fase, levando a pesada cruz no ombro, caminhando para o Gólgota. A sétima fase, estendendo os braços de Jesus, o pregaram com um cravo de ferro quadrado pesado na mão ou no punho, né? Os cravos também penetraram na madeira, em seguida nos pés, com cravos ainda maiores do que os das mãos. A oitava fase, cheio de ferimento e coberto de sangue, com dores em todo o corpo pela posição e pelas várias horas. O braço afadigado, cãibras nos músculos, rasgaram-se a pele das costas, uma dor insuportável no peito pela compressão dos fluidos no coração. Sede e consciente do sofrimento e do escárnio. Consciente.
A nona fase, o brado de Cristo, que assinala o ponto culminante do seu sofrimento pelo mundo perdido. E o seu brado em aramaico, né, que é Eli, Eli, né, lama sabachthani, né? Deus o fez sentir o peso do pecado. E a 10ª fase, Cristo sofre nas suas últimas palavras e diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Mas Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, algumas mulheres como Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo de Jesus Cristo. E chegando lá, acharam a pedra do túmulo fora do lugar. Mas o corpo do Senhor não estava mais lá. De modo que viram o quê? Elas viram 2 homens vestidos de roupas brilhantes, eram 2 anjos. Aí ele falou: olha, ele não está mais aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se, vocês lembram que quando eu estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia, isto é, no domingo pela manhã, bem cedo. Então, o dia do Senhor, para celebrarmos Jesus Cristo ressuscitado. Vamos celebrar o Senhor. A Bíblia declara que a ressurreição de Jesus e seu aparecimento posterior aos discípulos foram um evento tão grandiosos que o apóstolo Paulo relata para a sua igreja em Corinto. Vamos ler. 1 Coríntios 15. Primeiros Coríntios 15, 4 e 8. E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda e a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Então, pronto, aqui fala do aparecimento de Jesus, as aparições. Em Lucas 24, também fala da ressurreição e das pessoas que Jesus apareceu, né? A ressurreição de Cristo significa que, igualmente a Ele, ressuscitamos da morte para a vida, do pecado para a salvação, da injustiça para a justiça eterna. Ele está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós como verdadeiro advogado.
Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Alegre-se e se animem. Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, não se quer dizer que ele foi concebido como nós fomos. Jesus é o Filho de Deus porque ele é a manifestação divina em forma de ser humano. No começo, aquele que é a palavra, ele já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ora, Jesus é a palavra divina em forma humana, a pessoa mais gloriosa da Bíblia. A Bíblia declara Jesus como Filho de Deus, mas o essencial é que em seu coração ele seja Senhor e Rei. Você conhece Jesus? Você sabe qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Você sabe o que ele passou por mim e por você? Então leia a Bíblia que você vai conhecer quem é esse Jesus lindo e maravilhoso, que era verbo, e esse verbo estava com Deus, e ele era o Deus, mas habitou entre nós. Até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar do Espírito Santo, certo? Fique ligadinho. Faça sua inscrição no canal, tá bom? Nós vamos ter vários estudos, certo? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.